Olá, seja muito bem-vindo ao nosso alinhamento integrativo. Hoje, dia 13 de janeiro, estamos nos Caminhos de Sabedoria, lendo o capítulo 13 do livro de Provérbios que está na Bíblia. E para mergulhar profundamente nesse capítulo que é lindo e muito claro, é uma leitura muito simples e muito fácil de compreender o capítulo 13, eu quero trazer em tópicos. O primeiro tópico que eu trago é a obediência, só que nós só conseguiremos ser o filho sábio que acolhe a instrução do pai, que é assim que começa o capítulo 13, se nós realmente compreendermos quem nós somos, por que fazemos o que fazemos, se nós realmente ativarmos a nossa verdadeira identidade e muito mais do que isso, tirarmos todas as resistências, todas aquelas lentes que já falamos, né, as lentes, tudo aquilo que nos cega, tudo aquilo que atrapalha a visão de quem nós somos e atrapalha a metabolização e a interpretação da realidade. Quando interpretamos a vida como ela realmente é, as coisas como elas realmente são, quando conseguimos permanecer no nosso lugar, quando deixamos para o outro o que é do outro, nós conseguimos realmente sermos filhos obedientes. Então, o primeiro tópico do capítulo 13 é a obediência. O segundo tópico é o que sai da nossa boca, as palavras que saem da nossa boca. Nós falamos aqui todos os capítulos, falamos muito no alinhamento integrativo em dezembro também, do quanto é importante cuidar do que sai da nossa boca e lembrando que o que sai da nossa boca é o que nós carregamos aqui no nosso coração internamente. E assim como diz no versículo 3 do capítulo 13, diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Então, se tu quer preservar a tua vida, se tu quer expandir a tua vida, se tu quer realmente mudar a tua realidade, a primeira coisa que você precisa aprender a controlar é a sua boca. Não só daquilo que sai, mas também daquilo que entra. Quando você controla isso aqui, você consegue governar diante de diversas áreas da sua vida. Então é essa clareza que Salomão nos traz em quase todos os capítulos. Cuidado com as palavras, cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com o que você profere, porque tudo que sai da sua boca, o universo, a energia, tudo trabalha para materializar na sua realidade. Aquilo que carrega internamente sai pela sua boca e é materializado do lado de fora. A terceira coisa que o capítulo 13 nos traz é nós permanecermos em movimento, em execução. Quando ele fala aqui, do diligente, né? Que o diligente. Aqui, ó. Os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Ou seja, o que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que tudo que ela fala que ela vai fazer, ela faz. Ela executa até o fim. Sem plateia, sem like, sem aprovação, ela só faz. Ela cumpre aquilo que sai da boca dela. Ela permanece em movimento. Isso é ser uma pessoa diligente. E tudo que você se propõe, você faz. E todas as pessoas diligentes são pessoas prósperas, abundantes, que trazem transformação para si mesmo, para todos que estão ao redor. Então é essa clareza que também o capítulo 3 nos traz e nos convida a alinharmos tudo para que possamos, uma vez que eu fale, eu cumpra a minha palavra, uma vez que eu me proponha, eu execute até o fim, sem esperar nada em troca, sem esperar que o outro, porque o outro, porque o outro. Então, assim, zerar todo esse barulho. Ativar realmente isso naquilo que eu sou e no porquê eu estou fazendo isso. A quarta coisa é o anseio satisfeito. Eu achei tão lindo isso, mas tão lindo esse versículo. Ele diz assim: cadê o anseio satisfeito? A esperança que aqui no versículo 12, capítulo 13, versículo 12 diz assim: o anseio satisfeito é a árvore de vida. O que é esse anseio satisfeito? Eu falo algo, eu me proponho a algo, eu faço as minhas metas, os meus projetos para 2026 e daí tá lá uma lista enorme de coisas para fazer. E quando eu estou fazendo, ou o mapa dos sonhos, que é, né, todo mundo fala, enfim, quando eu estou organizando todos os meus sonhos, meus projetos, minhas metas, o que eu preciso fazer, eu tô lá naquela vibração de execução e eu vou fazer, e nananã. Então eu tô gerando aquela ansiedade positiva, porque cada sonho, cada meta, cada projeto que eu escrevo, por isso é importante a importância também de escrever, que nós falamos lá no alinhamento integrativo no mês de dezembro, o porquê escrever, porque o corpo sente, uma vez que eu estou escrevendo, eu tô sentindo, tô visualizando, eu tô sentindo o sabor daquilo se concretizando, se materializando. E uma vez que eu tenha esse anseio positivo, esse anseio satisfeito, eu preciso me nutrir dele todos os dias. Então, todos os dias, ao ler as metas e objetivos, ao ler aquilo que você se propõe fazer, ou mesmo que você não tenha por escrito, toda vez que você lembrar, que isso gere essa positividade dentro de ti. Porque nós, seres humanos, o nosso cérebro, ele tem um viés cognitivo negativo. O que é isso? É atrair
muito mais fácil o que é negativo do que materializar ou atrair o que é positivo. Por quê? Porque o nosso cérebro ele já nasceu condicionado negativamente por conta dos nossos medos, dos nossos traumas e de toda a carga genética que nós trazemos. Então o nosso cérebro ele tende muito mais facilmente a vibrar, a pensar, a tudo negativamente. Quando eu mantenho esse anseio satisfeito, né? Esse anseio satisfeito, esse anseio positivo, eu consigo começar a dominar esse viés cognitivo negativo que o meu cérebro tem. Então é essa clareza que o capítulo 13 nos traz para que possamos todos os dias, todos os dias, todos os dias ativar esse anseio satisfeito, é olhar com satisfação, com gratidão para tudo aquilo que já é, para tudo aquilo que você já tem, olhar para o seu cônjuge e ver o que ele tem de bom, olhar para os seus filhos e agradecer pela vida e a saúde e eles estarem ali perfeitamente saudáveis e não num hospital, sabe? Ter olhos para ver o que realmente tem de bênçãos e de positividade que você já tem, porque muitas vezes o nosso cérebro faz a gente, por conta desse viés cognitivo negativo, o nosso cérebro ele pende a olhar negativamente, aí começa a murmuração, a reclamação e principalmente na falta daquilo que está faltando. E não é isso que o capítulo 13 nos traz, não é essa clareza, é exatamente o contrário, é ativarmos esse anseio satisfeito, é ativarmos essa satisfação, é todos os dias ao acordar, já acordar agradecendo pelo que você já tem e ficar nessa ativação, ficar nessa lembrança repetidamente durante o dia de agradecer pelo simples, pelo pequeno, pelo cotidiano, pela rotina. E a primeira, segunda, terceira, quarta. A quinta coisa é a disciplina, que isso o livro de Provérbios inteiro nos traz sobre a disciplina. Quanto mais disciplinados formos, quanto mais disciplina nós realmente colocarmos nessa arrancada de 2026, mais facilmente essa disciplina vai virar um hábito, e virando um hábito vai fazer parte de quem eu sou. Então eu vou fazer naturalmente, sem esforço, ou sem sacrifício, ou sem pesar. E a última coisa que eu quero trazer do capítulo 13, que talvez seja a mais importante, é a ambiência. Que diz assim, ó, no versículo 20, no verso 20, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Olha a importância da nossa ambiência aqui do alinhamento integrativo. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse é o verso 20. Então, a ambiência nos traduz, nos faz, nos impulsiona e interfere em realmente tudo que nós somos. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, como pensamos, o que comemos, o que vestimos, tudo. A ambiência, quando nós, sem percebermos, nós estamos tão sintonizados com a ambiência, estamos fazendo, repetindo, sem nem percebermos. Então, é essa clareza que o capítulo 13 nos traz, de cuidarmos com tudo isso, com a obediência, com a palavra que sai das nossas bocas, em permanecermos em movimento, em execução, sermos diligentes, ativarmos desde o amanhecer esse anseio satisfeito, a disciplina, sermos disciplinados, porque se somos obedientes, somos disciplinados. E a ambiência. Então, quando nós cuidamos de tudo isso, quando nós cuidamos dessas 6 coisas, é impossível desviarmos o olhar. E mesmo que que a gente se distraia, que a gente olhe para o lado, a gente volta muito mais rapidamente, porque começa a fazer parte de quem eu sou, porque eu entendi o que eu preciso fazer e o porquê eu faço o que eu faço. E é esse o desejo que eu tenho para cada um de nós aqui, para cada um que ouvir esse vídeo. Por favor, compartilhem com mais pessoas, vamos permanecer juntos aqui no grupo do Alinhamento Integrativo, compartilhando esses vídeos, partilhando dessas palavras de sabedoria que o livro de Provérbios nos traz. Deus abençoe grandemente o seu coração, Deus abençoe a sua vida, que você consiga ativar verdadeiramente no seu coração, abrir espaço e ativar essa sabedoria que nós só acessamos verticalmente. Essa sabedoria, ela vem da boca do Senhor e das mãos de Deus. Um beijo no seu coração e te espero amanhã para interpretarmos o capítulo 14, metade de janeiro praticamente. Até amanhã!